Se você programa em Java e ainda está escrevendo carries SQL manualmente ou ainda está escrevendo CRUD na mão, você está literalmente perdendo horas do seu tempo com código repetitivo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como o Spring Data JPA pode te fazer sair disso para isso. Se você não me conhece, eu sou o Olavo e no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente o que você precisa saber sobre Spring Data JPA, por que ele existe e principalmente quando você deve utilizá-lo. Se você está aprendendo Java, trabalha com back-end ou simplesmente quer entender como funcionam os frameworks modernos, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar com código real uma comparação lado a lado e principalmente os principais erros que você não pode cometer. Então antes da gente começar, já deixa o like aqui embaixo que isso ajuda demais o canal a crescer e principalmente me mostra que você quer mais conteúdo desse tipo, combinado? Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então beleza, eu abri um whiteboard aqui e agora a gente vai começar do básico. Então, o que é JPA? JPA significa Java Persistence API, ou seja, ela é uma especificação, ela não chega a ser uma biblioteca, não chega a ser um framework propriamente dito. Então, JPA é uma especificação, então vamos colocar aqui, ó, JPA é igual a uma especificação, tá? Beleza, mas o que significa JPA ser uma especificação? Basicamente, ela vai definir um padrão, ou seja, um conjunto de regras, onde ela vai dizer como as aplicações Java vão interagir com os bancos de dados relacionais. Pense na JPA como um manual de instruções. Então, eu vou colocar aqui, ó, manual de instruções. Então a JPA é um manual de instruções. Mas como assim? Pense que ela que vai definir os padrões, certo? Ou seja, quando você quer salvar um objeto Java no banco, você vai ter que seguir esses padrões, vai ter que seguir essas instruções. Então você vai fazer isso, isso e isso. Basicamente é isso que ela faz. Agora que você conseguiu entender o que é JPA, vai nos levar para a próxima pergunta de quem implementa essas regras. É daí que entram os frameworks, como Hibernate, OpenJPA, Eclipse Link e por aí vai. O Hibernate é o mais popular, então na maioria das vezes que você estiver utilizando JPA, você está utilizando Hibernate por baixo dos panos. Conseguiu entender a diferença? JPA é a especificação, enquanto isso o Hibernate vai ser como a implementação do nosso JPA, então é como se fosse a implementação dessa especificação. Beleza, você conseguiu compreender completamente o que é JPA. Mas o que é o Spring Data JPA? O Spring Data JPA ele é como uma camada a mais, ou seja, ele é um projeto do ecossistema Spring que vai facilitar ainda mais a utilização do JPA. Pense assim, mesmo com a utilização da JPA, você ainda assim teria que escrever muito código boilerplate, como a Entity Manager, as carries JPQL, ia ter que gerenciar as transações. Já com a utilização do Spring JPA, ele vai praticamente automatizar 90% desses códigos repetitivos. Como é que ele faz isso? Basicamente a gente vai criar uma interface e nessa interface ele vai literalmente implementar todo o processo automaticamente. Pronto, com isso você já tem os métodos para salvar, deletar, excluir, atualizar, tudo pronto sem precisar escrever nenhuma linha de código. Agora vem a parte importante, onde eu vou te mostrar o código real. A gente vai fazer a comparação de como seria fazer um CRUD sem o Spring Data JPA e com o Spring Data JPA. Imagine um cenário hipotético onde nós precisamos gerenciar usuários. Então, precisamos trabalhar ali em cima dos dados dele que estão ou ainda não estão salvos lá no banco. Para isso eu criei uma model de usuário bem simples. Ele só vai ter um ID, um nome e e-mail, e anotei com uma entidade e uma table só ficticiamente. Criei também um pacote DAO e uma service para a gente testar, fazer a mesma coisa com o Spring Data e sem o Spring Data JPA. Então, na DAO, eu vou colar aqui um código previamente que eu já fiz, só para vocês entenderem. Então, isso aqui, esse método, ele está salvando o usuário, ele está postando os dados que estão vindo aqui no body, eu estou fazendo a minha carry SQL aqui, e enfim. E aí eu abro a conexão lá com o banco, insiro SQL. Você tá vendo a dificuldade que a gente tem em fazer isso aqui? Não estou falando que é difícil, mas pensa que você tem um usuário, por exemplo,
em vez de 2 campos com 15 campos, com 10 campos? E se na verdade não fosse só usuário, você precisasse ver médico, paciente e por aí vai. Imagina centenas de linhas de código que você ia ter que fazer. Agora eu vou te sugerir uma outra forma da gente fazer. Eu vou vir aqui na usuário service, eu vou injetar o meu repositório. Então eu vou injetar o meu usuário repository. E de uma forma muito simplificada, a gente vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa. Então eu vou chamar de save usuário. Eu vou passar o usuário. Preciso passar um body, né, com a informação desse usuário que eu estou salvando. E olha a quantidade de código que eu vou escrever. Eu vou literalmente colocar usuário repository.save e vou passar usuário aqui no save. E já era. Eu fiz literalmente a mesma coisa que está acontecendo aqui em uma linha. O Spring Data JPA ele está mapeando, ele está fazendo a conexão, ele está rodando o SQL, ele está literalmente fazendo tudo automaticamente. Beleza, eu entendi como que eu salvo um usuário. E se eu quiser fazer um find by ID? Vou colar um outro exemplo, como se a gente fosse buscar um usuário pelo ID, então. Então a gente vai passar o ID aqui, vai fazer aquela query de busca no banco, para ver se tem o ID e vai buscar esse usuário. E ainda tem mais, olha a quantidade de outras coisas que apareceram. Além de abrir a conexão, de postar o meu SQL lá para rodar, eu preciso criar um result set para conseguir guardar o valor dessa minha query de retorno, para aí sim eu criar um novo usuário, setar as informações dele. Olha o tanto de coisa que eu estou tendo que fazer só com 2 campos, tá? Só com 2 campos. Agora, olha a facilidade que eu consigo fazer com o Spring Data JPA. Eu vou criar mais um método aqui. Pronto, eu criei o método find by usuário. E simplesmente fiz a mesma coisa com uma linha de código. Exatamente, ele mapeia, ele faz a conexão, roda o SQL. O melhor, ele ainda retorna como optional o nosso usuário para tratar o erro da forma correta. Você tem noção disso? Da facilidade que o Spring Data traz pra gente? Mas beleza, você ainda não pode estar convencido e estar pensando, mas e se eu tiver que rodar queries complexas no meu banco? Se eu quiser, sei lá, buscar um usuário pelo e-mail, que não é uma query que vai aparecer do nada, a gente não aprende a fazer essas queries mais difíceis. Não faz parte do CRUD, sabe? Mas vou te mostrar um negócio. Além de tudo isso que eu já te mostrei até agora, se liga o que eu ainda consigo fazer utilizando o Spring Data JPA. Vou colar aqui um código que eu fiz previamente também e se liga nisso. O Spring Data JPA, ele permite a gente literalmente fazer a query de busca simplesmente pelo nome do método. Você tem noção disso? Eu estou fazendo um find by e-mail e pelo nome do método ele consegue interpretar que eu estou fazendo um select na tabela do meu usuário a partir do e-mail dele. Então ele tem essa facilidade de interpretação. Se eu quiser fazer um save, um delete, eu consigo sempre, se eu fizer na nomenclatura correta, ele vai conseguir. Óbvio que se eu quiser queries muito complexas, eu não vou ter como fazer dessa forma. E ainda assim, o Spring Data JPA suporta fazer, mas eu vou chegar lá. Então, no caso de find by e-mail, ele está fazendo um select pelo nome. Como seria isso? Na primeira parte aqui do método, a gente tem o find. Aqui é literalmente o verbo que a gente quer fazer. Então pode ser o find, pode ser um save delete. By o quê? Então eu estou fazendo uma busca a partir do quê? Um delete a partir do quê? E passo o atributo exatamente igual ao nome da tabela. Só que sempre na nomenclatura de a próxima palavra, o primeiro nome tem que ser maiúsculo. Então sempre nessa nomenclatura aí. E aí ele consegue fazer. Aqui eu estou fazendo um find by nome, mas containing ignore case. Então eu estou indo lá na minha tabela de usuários, eu estou fazendo um find by nome que está vindo aqui, mas se ele conter o ignore case, ou seja, se eu passei aqui João, mas o J está minúsculo. Só que lá na minha tabela tem João, só que eles começam com o J maiúsculo. Então eu faço esse find by nome e consigo trazer para minha lista todos os nomes que são João, nesse caso, entendeu? Nesse outro método eu faço um find by nome, end e e-mail, ou seja, ainda consigo fazer
além de buscar pelo nome, buscar pelo e-mail. Então eu só vou trazer os usuários que tem esse nome e esse e-mail. E aí ele já traz e adiciona diretamente nessa lista de usuários, que retornaria todos os usuários que tem nome e e-mail igual que foi passado aqui no parâmetro. Você tem noção da facilidade que eu consegui fazer isso? Você tem noção, na verdade, da quantidade de código que eu teria que fazer lá no, por exemplo, no usuário DAO? Absurdo, né? Agora se liga num exemplo se você quiser fazer uma query de busca que é muito complexa, que mesmo assim o Spring Data JPA suporta. Então eu vou colar ela para vocês aqui. E se liga a anotação que a gente consegue utilizar. Ela vem lá do Data JPA mesmo, ó, e é uma query. Ou seja, a gente faz uma query. Então eu vou passar aqui em cima do método a query que eu quero rodar lá no banco. E eu posso chamar o método de qualquer coisa, porque aí nesse caso ela vai ir direto aqui na query. Posso importar isso aqui, ó. E o que está fazendo esse método? Ele está buscando idades maiores que a idade que é passada aqui no parâmetro. Como eu passei esse nome em português, obviamente ela não vai funcionar. Então eu fiz essa query, eu fiz um select, posso fazer um select usuário pela tabela de usuário, quando a idade do usuário foi maior que a idade passada aqui no parâmetro. E aí eu passo aqui esse @param para ele conseguir identificar que essa idade é a idade que está sendo passada aqui. Tem que estar com o nome igual. Detalhe, esse tipo de consulta é que a gente chama de JPQL. Então você está rodando um comando SQL diretamente ali nos códigos de Java, tá? Mas dificilmente a gente chega nesse nível. Na maioria das vezes aquela nomenclatura dos métodos a gente consegue rodar tudo que a gente precisa. São casos específicos que a gente vai precisar fazer esse JPQL lá no banco. Daí você pode estar se perguntando, sei lá, esse Spring Data JPA é lento? Ele afeta na minha performance? Bom, na verdade, o Spring Data JPA, ele usa a JPA, que usa o Hibernate. E o Hibernate ele é otimizado na questão da performance. Ou seja, é óbvio que se você fizer carries ruins, ele vai, talvez, ter uma performance ruim. Mas aí não é culpa da ferramenta, é culpa sua que não sabe fazer as carries corretamente. Mas se tudo estiver rodando correto, as carries bem feitas, a performance dele é absurda, é muito bom mesmo. Então, além de você ter facilidade de ganhar tempo para fazer as coisas, a performance ainda é boa. Ah, mas você está falando isso com base no quê? Bom, o Spring Data ele suporta cache de primeiro e segundo nível, batch processing, lazy loading, enfim, ele tem tudo que você realmente precisa, você só precisa saber configurar ele corretamente. Então tá bom, eu já estou convencido que o Spring Data JPA é realmente incrível. Quando que eu devo utilizá-lo? Se você tem um modelo de domínio orientado a objetos, se seu banco for relacional, como MySQL, Postgres, Oracle, se você quer aumentar a produtividade e menos boilerplate, se o seu time já conhece o Spring, então se o seu time já conhece o Spring, ele vai facilitar a manutenção, porque se ele não conhece, talvez ele perca tempo estudando, o que talvez não seja muito bom a princípio. E se você precisar de um CRUD padrão com poucas customizações, então nesses casos ele vai se encaixar perfeitamente. E quando eu não devo utilizar o Spring Data JPA? Quando você tem carries muito complexas e específicas, então talvez para não precisar rodar aquele JPQL, uma carry SQL nativa talvez seja a melhor opção. Para performance extrema, mas nesse caso eu estou falando de sistemas realmente de alta frequência, talvez seja um ponto negativo. Se o seu banco ele for não relacional, então no caso no SQL, a gente utiliza outra dependência também do Spring para tratar bancos não relacionais, que é o Spring Data MongoDB. E também, se você está fazendo algo muito simples e não quer dependências pesadas, então realmente não vai fazer sentido você utilizar o Spring Data JPA se for algo simples a nível de realmente não é necessário, entendeu? Mas na maioria dos casos o Spring Data JPA é a escolha certa, ele vai encaixar como uma luva. Especialmente se você está fazendo aplicações corporativas, APIs REST, microserviços, ele vai realmente salvar muito tempo. Só recapitulando, a JPA vai ser a especificação, a Spring Data JPA vai utilizar a JPA pelos repositórios, aumentando assim a performance e mantendo tanto a produtividade quanto os códigos extremamente limpos. E se você quer ainda mais a fundo e quer aprender mais sobre Spring Data JPA, eu recomendo você criar um projeto simples. Então,
pode ser uma API REST com Spring Boot mais um Spring Data JPA. Daí você pode conectar num banco, pode ser em memória, você pode criar um banco relacional e fazer essa conexão também. Realmente fazer um CRUD verdadeiro, então você vai criar suas classes, vai criar os métodos do CRUD de todas elas para realmente treinar e fixar isso. Depois que você terminar tudo, você vai testar os seus métodos e por último, se você quiser, você pode testar o funcionamento das carries mais complexas só para você gravar esse JPQL. E aí, o que você achou? Spring Data JPA ficou mais claro? Gostou? Me conta aqui nos comentários já se você está aprendendo Spring Data JPA, se você já conhecia, tem alguma dúvida, que eu leio e respondo todo mundo aí embaixo. Se esse vídeo pôde te ajudar de alguma forma, deixa aquele like, manda para aquele amigo que também é curioso, quer aprender Spring Data JPA. Se puder, se inscreve também, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre Java, Spring, Tech, enfim, tudo relacionado à tecnologia. Em breve eu pretendo começar umas lives de Study With Me voltado para algumas áreas específicas de Tech. Então se você tiver interesse, comenta quero que eu te aviso quando eu for fazer. Obrigado por assistir até aqui, valeu e falou!